A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, ouvintes cativos da Rádio Libertadora, no programa Família Debaixo da Graça. Estou feliz por estar com vocês mais uma vez em uma participação, trazendo algo de Deus para abençoar a sua vida, a sua família. Minha saudação em Cristo a todos os obreiros e obreiras que fazem parte deste programa Família Debaixo da Graça, ao pastor Renildo, a irmã Fatinha, ao irmão Renato, a irmã Sara e todos os demais irmãos que cooperam, que estão à frente deste programa. Sou grato a Deus pela oportunidade, pela honra que me dão de poder mais uma vez trazer algo da parte de Deus. Estamos felizes pelo que Deus tem feito através deste programa, que eu tenho certeza é um canal, é um veículo de bênção para as famílias. Hoje eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus em Josué, capítulo 24. Nós vamos falar sobre o sacerdócio da casa, sobre o sacerdote da casa. Então, é uma mensagem específica, direcionada àqueles que exercem liderança, aquele que deve exercer liderança também dentro da sua casa, assim como você exerce, obreiro, homem de Deus, exerce liderança na obra de Deus, você também deve ser sacerdote dentro da sua casa. E é sobre isso que nós vamos falar neste dia de hoje, Josué capítulo 24. Vamos ler o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitai. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E onde quer que você esteja, você diz amém. Olha que interessante esse texto que nós acabamos de ler. É um texto que está inserido em um contexto de um discurso final de Josué. Josué está ante a terra prometida e, assim como Moisés, ele também chama o povo, conclama as tribos de Israel, o povo de Israel, para se juntarem para um pacto, para uma aliança. Moisés fez isso, Josué também está fazendo, e está fazendo isso na terra de Siquém, aquela mesma terra em que Deus falou com Abraão, liberando sobre Abraão, sobre a sua descendência, poderosas promessas. Naquele momento em que Deus falou com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Na verdade não era nem Abraão ainda, era Abraão. E o Senhor disse para ele: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É nesse mesmo lugar, em Siquém, que Josué reúne as tribos para fazer uma aliança com Deus, um pacto com Deus. Isto porque no meio do povo me parece que ainda havia pecadinhos de estimações, pecados de idolatria escondido. Tanto é que Josué chama o povo, e há algo atípico em Josué, porque ele inicia sua fala com uma chancela profética. Assim diz o Senhor. Josué não era profeta, mas ainda assim usou a expressão que chancelava o profeta para dizer que a mensagem não era sua, mas era oriunda de Deus, vinda de Deus. Então ele diz: assim diz o Senhor, e começa a falar com o povo, até que chega o versículo 14, o versículo 15, que ele solicita uma escolha. Servir a Deus, meu irmão, é uma escolha. E ele está dizendo: vocês hoje podem escolher voltar àqueles mesmos deuses,
da além do rio, lá de Terá, pai de Abraão. Pode servir até mesmo os deuses que aqui estão, dos amorreus, ou poderão servir a Deus. E independente do que vocês escolham, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pouco sabemos sobre a família de Josué, não sabemos qual o nome da sua esposa, não sabemos quais os nomes dos seus filhos, não sabemos muito. Alguém pode dizer, mas eu sei, eu assisti a novela da Record sobre Josué. Meu irmão, vamos com calma, há uma grande distância entre a novela da Record e a palavra de Deus e a Bíblia. Estou falando de Bíblia. Na Bíblia pouco sabemos quem é a mulher de Josué, quem são os seus filhos. Pouco se sabe sobre Josué, mas o pouco que sabemos ainda sobre a família de Josué, sabemos que ele tinha uma família consolidada, firmada, porque todo o sucesso de Josué perpassava inicialmente pelo sucesso dentro da sua família. Assim como ele se tornou um grande líder, ele começou a exercer essa liderança dentro da sua casa. Na sua casa ele tinha governança, ele tinha liderança. Ele era um líder de sucesso lá fora, mas dentro também da sua casa. E eu costumo dizer, quando falo de liderança, quando falo de família, nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Eu vou repetir, nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Do que adianta ser um grande pregador itinerante, sair por vários estados, participar de vários congressos, de cruzada, mas a sua família é um fracasso. O que adianta ser um grande pastor, liderar com maestria, conduzir as ovelhas de Deus, mas não conseguir ser um sacerdote dentro da sua casa. Precisamos ser bons sacerdotes dentro da nossa casa. Paulo escreve a Timóteo e orientando sobre os presbíteros, sobre os diáconos, isto é, sobre obreiros, sobre liderança cristã. No versículo de número 4 do capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, Paulo diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Versículo 5, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Do que adianta servir lá fora, ser bom lá fora, mas ser um fracasso dentro da sua família? Então seja sacerdote da sua casa, ganhe seus filhos para Jesus, lidere sua família debaixo da presença de Deus. Reflita sobre isso, reflita sobre a importância de você entender que você é o sacerdote da sua casa. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. A primeira igreja é a sua família, é o seu lar. Que Deus, em Cristo Jesus, lhe faça compreender, aceitar essa verdade, em nome de Jesus.